Olá, amigo aluno, seja muito bem-vindo ao nosso curso de língua portuguesa, Português Dirigido. O objetivo é, por meio desses vídeos, fortalecer o seu aprendizado no nosso curso presencial. Vamos então ao que ocorreu no nosso primeiro encontro, um resumo geral do primeiro encontro do nosso curso Português Dirigido, comigo no quadro Entendendo a Linguagem. Vamos primeiro conversar sobre língua, linguagem, comunicação, tá certo? Vamos entender um pouco isso aí, para que eu possa realmente responder as questões que envolvem linguagem, claro, que envolve interpretação de texto. Então veja cá. Língua é um conjunto de elementos de regra, é a norma, é o estabelecido. Linguagem é o concreto. Como é isso, Marcelo? Simples. A língua seria o abstrato. A linguagem é o concreto. É a língua posta em prática. Veja o que é que eu afirmo. Língua é um conjunto de elementos de regras combinatórias, por meio do qual as pessoas trocam informações, comunicam-se e interagem. Linguagem é a capacidade de um homem estabelecer comunicação, seja por meio de símbolos, através da escrita, ícones, imagens ou através da fala. Comunicação é a unificação disso aí, é exatamente a interação dos indivíduos por meio de uma linguagem, seja sinais, seja pela dança, tá certo? Seja por meio de imagens, da fala ou da escrita. Verifiquemos essa charge. Olha lá, licença médica. O que é que você tem? A pergunta do médico. Nada. Está tudo no nome de outros. Veja que aí não houve, na verdade, um processo, a comunicação existiu, mas não houve o entendimento entre um e outro. O médico perguntou, o que é que você tem, meu amigo? E ele não compreendeu, ele disse, olha, não tenho nada, está tudo no nome dos outros, né? Então é a ideia que ele passou aí nesse processo de comunicação. Linguagem pode ser verbal e não verbal. E aí nós vamos adiantar também em seguida os tipos de linguagem. Então a linguagem verbal é aquela dada por meio da fala, por meio da escrita. E a não verbal, por meio de imagens, a dança, tá ok? Um sinal, ou seja, um símbolo qualquer, que passe uma comunicação, tudo isso é uma linguagem não verbal. Verifiquemos. Olha cá. Rebeca, receba minha oração de poder, mas eu penso que o poder é de Deus. Então eu tenho aí a linguagem por meio de quê? Da fala, a linguagem verbal. Olha cá, proibido, permitido. Então é proibido pegar o pão com a mão, é permitido pegar o pão com o pegadorzinho, não é isso? Então é uma linguagem não verbal, tá certo? Verifiquemos agora o que é língua, fala e o resultado da língua e da fala é exatamente o que é a linguagem. A língua é exatamente essa condição abstrata, idiomática. A fala é a maneira como eu busco ter a concretização. E a linguagem é exatamente o resultado dessas duas, tá ok? Veja cá. Língua é o social, o sistema abstrato. A sua concretização se dá por meio da fala. A fala é individual, é a dicotomia de Saussure, Lang e Parole, tá ok? Aí ele vem, é o individual. Isso se efetiva no momento em que o falante a concretiza, expressando através da língua. E o que é a linguagem? É o resultado da língua e da fala, ok? É o resultado da interação entre língua e fala. Agora vamos verificar, claro, tipos de linguagem. Veja comigo. Ora lá. Linguagem pode ser formal, aquela em que eu primo pelo uso normativo, aquela em que eu não apresento traços de oralidade, marcas do coloquialismo. A linguagem formal, caracteriza exatamente pela despreocupação com o idioma. Já não há aquele cuidado com o idioma. Passam alguns erros do idioma, como concordância, por exemplo, a regência, tá certo? A colocação pronominal. Então eu teria uma linguagem não formal, ou linguagem informal. Aposto que esses criminosos vão fugir do país? Sei não. Em que outro lugar do mundo teriam tanta certeza da impunidade? Veja que aí eu tenho uma linguagem, mesmo sendo a fala, mas eu não posso dizer que é uma linguagem informal. Não. Há uma correção gramatical tá, bem aplicada. Então, posso, Marcelo, dizer que é formal? Posso. Houve aplicabilidade idiomática.
Veja agora, segundo momento. Zeca, telefone para você. Fala que eu estou em reunião com o chefe. Ele está em reunião com o senhor, ou seja, o próprio chefe querendo falar com ele, olha lá. Bom, nesse momento eu percebo que há uma linguagem informal, porque olha a presença do pra em vez de para, olha a redução de tô em vez de estou, tá certo até aí? Então, nesse caso, caracteriza a linguagem informal. Linguagem coloquial. É uma linguagem formal, só que a linguagem coloquial, ela acende a informalidade. Por quê? Porque a linguagem coloquial, ela tem como frequência exatamente a marca da oralidade, perfeito? A gíria é um processo de comunicação, é um código que é criado com determinada finalidade para grupos específicos. E o jargão, ele surge, ele nasce graças ao nosso processo de formação de palavras. E aí, devido à existência de um vocábulo, apresentam-se outros vocábulos, mas dentro de uma área. Passa a ser específico, por exemplo, o importabando, que é uma área da economia, que é uma aglutinação da importação com o contrabando. Aí surgiu o quê? O importa-bando. Então, isso é um jargão. Então, várias áreas, médicas, área do magistério, área do jogador de futebol, área esportiva. Todas essas áreas possuem jornalista, todas essas áreas possuem sim o jargão próprio, tá certo até aí? Verifiquemos algumas passagens. Olha cá, pode levar que está inteiro, único dono, carro de padre, beleza, vê lá, não vai passar de 80 quilômetros, Deus está vendo, tá certo? Olha, carro de padre, né? Veja cá, e aí, mano, olha a gíria, brother, então a presença da gíria. Veja agora o que é o jargão. O editor me pediu para usar 3 fontes para fazer esta matéria. Arial, Times Roman, qual mais? Então ele teria que conhecer, porque é próprio daquela área. Aí olha o que é que a jovem diz. Joguei 4 anos da minha vida no lixo, perfeito? Até ele não sabe qual é a fonte para ser empregada numa matéria de jornal. Linguagem regional e linguagem da internet, ou chamado internetês. Bom, a linguagem regional é aquela que caracteriza exatamente glossários próprios de determinada região. E a linguagem da internet é aquela que é caracterizada basicamente pela abreviatura, ok? E às vezes até troca de um símbolo por outro, né? Valeu, aí o camarada termina lá com W, né? Então, isso aí caracteriza a linguagem da internet, tá bom? Verifiquemos algumas passagens. Olha cá. Pois então, todo mundo estava dizendo que tinha uns 40 ladrões do partido do lado do governo. Pois é, compadre, para você ver, só aqui em Minas acharam mais de 150 ladrão no tal PSDB e nos partidinhos contra o governo. Olha, eu tenho para mim que vai dar para mais de 250 ladrão neste trem. E ninguém divulga nada. Está todo mundo caladinho atrás da moita, fingindo de morto. Então observe que aí, próprio da região, ok, no caso a mineira, né? Deu para perceber. Veja agora a linguagem da internet. Vou ganhar essa mina só no papo. A internet tem essa vantagem. A outra pessoa me conhece antes, só pelo que digito. Acho que você esqueceu sua webcam ligada. Olha você, olha cá. Como ele está. Perceberam? Então, isso caracteriza, sim, a linguagem da internet. É isso aí, esse foi o nosso primeiro encontro. Prossiga aí com a nossa apostila, faça bons estudos, resolva o exercício e até o próximo encontro.